nós vamos trabalhar hoje? Como nós estamos falando de palavras em inglês que são traduzidas erradas, de formas erradas, o que eu quero mostrar para vocês? Vocês vão olhar a palavra, eu vou passar aqui na tela para vocês uma palavra, tá? E aí vocês vão tentar me dizer, se você tivesse que traduzir isso, tá? Como que você traduziria, ou seja, como que você entenderia, tá? Apesar que tradução e interpretação não são exatamente a mesma coisa, mas como que você traduziria a palavra? E aí eu vou te mostrar se você realmente traduz essa palavra de forma correta, qual que seria esse sentido para você em português. E eu vou te mostrar que muitas dessas palavras, o que acontece com elas? Elas são traduzidas de forma errada, como o próprio título diz, em função de serem semelhantes ao português, que a gente chama de um falso cognato, às vezes parece, mas não é. Ela parece muito com uma palavra em português, mas em inglês ela tem outro sentido que não aquele em português, ou porque ela tem mais de uma acepção, ou seja, mais de um uso, mais de uma forma de usarmos, de traduzirmos, ok? Porque uma mesma palavra ela pode ser usada de várias formas. A palavra primeira que eu vou colocar aqui para vocês é eventually. Aproveita para praticar a pronúncia daí, olha. Listen and repeat. Eventually. Eventually. Como que vocês traduziriam? Como que vocês interpretariam? Tá? Se quiserem me dar uma frase, podem anotar a frase aí. Como que vocês, se vocês vissem isso numa frase, como que você faria isso em português para que você conseguisse interpretar? E aí, me digam. Eu vou contar para vocês. Eu coloquei ela como primeira porque é uma palavra que está super em voga. Está sendo super usado, as pessoas estão tendo muito acesso ao inglês, então elas estão usando muito essas palavras e às vezes elas fazem uma tradução literal, mas que às vezes nem param para pensar que em português o som é totalmente diferente, ou o sentido é totalmente diferente. Deixa eu ver se nós já temos aqui alguma palavrinha, muito. Eventualmente, a Ione disse eventualmente, e o que vem a ser algo que acontece, né? Porque no caso é um advérbio, que acontece eventualmente. Eventualmente não é aquilo que a gente geralmente diz que é algo que acontece possivelmente. Bom, pessoal, então o que vem à nossa mente seria que eventually seria algo que acontece eventualmente, porventura, talvez, possivelmente. Mas infelizmente não é esse o sentido que ela tem em inglês. Se você usa essa palavra em inglês, então vamos lá. Nós temos aqui para vocês, para ficar bem fácil de vocês interpretarem. Veja bem. Eventually aqui significa in the end, ou seja, finally. Então é quando você está falando de algo que vai acontecer possivelmente, mas no futuro, certo? Não acontece vez ou outra em determinados eventos, ou por acaso, ou porventura. Não. É algo que vai se desenrolar e que, in the end, finally, certo? No futuro, isso vai acabar acontecendo. Por exemplo, digamos que, eu tô muito apaixonada e eu e meu noivo estamos muito apaixonados, eu e meu namorado estamos muito apaixonados, então we're gonna get married eventually. Ou seja, nós vamos nos casar. No final das contas, nós vamos acabar nos casando. Então, seria uma ótima tradução. É o que nós vamos acabar fazendo como consequência. Então, eu coloquei aqui para vocês esse xizinho, tá? Para mostrar para vocês que essa não é a forma que vocês vão traduzir. Vocês não vão traduzir e interpretar como português eventualmente. E sim como finalmente, no final das contas. No fim das contas, o que vai acontecer? Certo? Vamos lá. E seguindo, eu tenho aqui também, claro, um ótimo exemplo também. Olha, he eventually escaped and made his way back to England. Vou repetir, aproveitem a pronúncia. He eventually escaped and made his way back to England. Ou seja, o que acabou acontecendo com ele? Acabou acontecendo no fim das contas, né? Finalmente ele escapou, ele fugiu e percorreu e acabou chegando, voltando para a Inglaterra, certo? Então, he eventually escaped, ele acabou fugindo e voltando para a Inglaterra. He made his way back to England. É uma forma de você dizer he returned to England. Escapou e voltou para a Inglaterra. Foi o que aconteceu
no fim das contas. Ficou tranquilo isso? Muito bom, very good. A próxima palavra seria apply. Apply. Essa é a pronúncia dessa palavra. Se você pensa em apply, o que você pensa quando alguém diz para você apply no meio de uma frase? Se você estiver ouvindo uma música, se você estiver ouvindo um filme, se você vê um diálogo, uma entrevista, o que te ocorreria em pensar em português com a situação de apply? Vamos lá, deixe-me ver. O que ocorreria para vocês? Parece muito, né, com aplicar, não é? Sim, muito bem. Então, aplicar, gente, seria uma das formas de traduzir. O problema é quando traduzimos apenas como aplicar. É quando não vemos que existem outras acepções, outros usos dessa palavra. E se você ficar traduzindo em todos os momentos ela como aplicar, por causa da facilidade com a nossa língua, né, que é uma língua latina também, que tem raiz latina, assim como o inglês, aí você vai se dar mal. Então veja bem, apply pode ser aplicar sim, de apply sunscreen, de aplicar, né, de passar, certo? Apply, for example, apply the law seria aplicar, né, as regras, as leis a determinadas situações. O apply, então, certo, gente? Mas o que acontece é que hoje em dia a gente vê muitas as pessoas usando, vemos muitas pessoas falando sobre apply for a job. Apply for a job. Então não é aplicar para um emprego, e sim fazer o quê? Se candidatar a um emprego. Então o sentido de apply também, além de aplicar, ele tem o sentido de request. Request seria requerer, se candidatar a algo. Formalmente, por exemplo, você quer se candidatar a uma vaga de emprego, você quer se candidatar ou você quer, né, requerer, fazer uma solicitação formal ao juiz, ao seu advogado. Você vai pedir ao seu advogado que faça um requerimento. Então, você vai solicitar, formalmente ou informalmente. Então, o que vai acontecer? Você não pode traduzir apenas como aplicar. Então, vai ser o quê? Então, por exemplo, o exemplo que eu usei aqui de Mandy. Mandy applied to join the police. Mandy applied to join the police. Aqui eu aproveitei até para colocar a tradução, para ficar. O lá de cima eu esqueci de colocar a tradução, mas os próximos vão ter tradução também. Tá bom, pessoal? Então, veja bem, ela se candidatou a uma vaga, certo? Uma vaga para entrar no departamento de polícia, certo? Então, she applied. Imagina em português você dizendo assim, ela aplicou para entrar na polícia, ela aplicou para se juntar à força policial. Não ficaria muito esquisito em português? Então, aí que tá o erro. É quando você faz aquela tradução e acaba criando o que em português? Na sua língua, você se perde. Você perde a sua língua mãe, que é o português, que é a minha língua. Ela vai ficando pobre, no sentido, né, vai ficando confusa, vai perdendo, né, a originalidade dela. Nós temos uma língua maravilhosa, cheia de vocábulos que vão ser usados, que são úteis em várias situações. Então, quando estudamos inglês, pessoal, nós também acabamos aprendendo muito de português. Conseguimos valorizar ainda mais a nossa própria língua. Então, vamos lá. A próxima palavra é save. Want to save me. Now I wanna do. Eu não sei a letra toda, mas e aí? Quando você ouve save, what comes to your mind? O que vem à sua cabeça? Qual a primeira ideia de save? Por exemplo, como nessa música que eu tive a audácia de cantar, Want to save me. O que você pensa que a palavra save significa? Em save, você pensa lá no computador, quando você está lá e você salva um arquivo para você não perder, não é? Hoje em dia, se a gente usa o Google Drive, por exemplo, a gente não precisa se preocupar em salvar, porque ele salva automaticamente, não é? Muito bem, Felipe disse salvar, todo mundo dizendo salvar. Isso mesmo. E pode ser o salvar também, pessoal, eu pergunto para vocês, no salvar de fazer aquele resgate, por exemplo, igual os médicos que salvam vidas, os bombeiros, né, Marcos Davi? Nós temos um bombeiro aqui, um firefighter, and save lives, que salva literalmente vidas, né, de situações perigosas, de acidentes e tudo mais. Ou será que tem outros usos para save? Vamos lá ver? Então vamos lá. Vejam bem,
Nós temos também o save, como poucas pessoas sabem, no sentido de economize. Economize. Nós estamos falando de que nem sempre ele vai ser apenas salvar, de resgatar, mas ele vai ser também usado no sentido de economizar, de poupar dinheiro. Certo, gente? E muitas pessoas não fazem essa correta tradução ou correto uso. Fala assim, principalmente para as pessoas que falam inglês e português. Isso acontece muito. Para quem fala as duas línguas ou para quem está conversando, para quem, por exemplo, mora fora do Brasil e está o dia todo com o inglês na cabeça, vai falar em português, né, que acontece com menos frequência, e aí ele pensa em inglês e fala, eu estou salvando muito dinheiro esse mês, estou conseguindo salvar dinheiro. Gente, você está conseguindo poupar, né? Você está conseguindo economizar, guardar para usar depois. E poucas pessoas usam ou sabem. Por quê? Porque ficam presas ali na semelhança que essa palavra tem com o português. E aí cai naquilo que eu falei anteriormente com vocês, que ele cai o quê? Naquela armadilha de empobrecermos a nossa língua e de falarmos em português algo que vai ficar muito esquisito. Eu usei aqui um exemplo, they've been saving up to get married. They've been saving up to get married. Ou seja, eles estão economizando, né, para poder se casarem, para poder comprar um carro novo, para poder comprar uma casa nova, whatever. E qualquer outra coisa que você usar aqui, qualquer verbo que você usar aqui no lugar de get married, que é se casar, né? Você poderia usar qualquer verbo, to buy a car, to buy a house, to travel, hein? Imagina economizar para viajar, mas melhor investimento, não é? Bom, eu tenho essa opinião. E aí, exciting. Se você pensa, olha, eu faço até assim, exciting. Quando a gente pensa em exciting, olha só o que é essa palavra, que é um adjetivo, o que ela nos traz. Olha só, eu fiz assim, ó, exciting. Então, o que vem à sua mente? Vamos lá. Se eu dizer assim, olha, oh, it's so exciting. The movie is so exciting. Oh, my trip was so exciting. O que vem? A minha viagem foi? Esse filme é o quê? O quê? Te traz aquela sensação de que é algo também empolgante, não é? Então é isso mesmo, tá? O exciting, ele pode ser excitante, no sentido de empolgante no português, pode ser também, tá? Excitante no sentido de erotismo, tá? Que tem aquela conotação sexual. Sim, pode ser, mas não é somente este uso. Então vejam bem, exciting, ele também tem o sentido de interesting, pessoal. Ele também pode ser algo que você está dizendo, que você está caracterizando como algo que te chama atenção, que é interessante, que é, né, atrativo, não necessariamente apenas, nem sempre, como está aqui, nem sempre vai ser excitante, algo que te excita, tá? Porque em português, quando você fala algo excitante, a maioria das pessoas, quando ouvem essa palavra, elas pensam na conotação sexual erótica da situação ali. E em inglês ele não tem esse sentido apenas, ele pode até ter. Mas na maioria das vezes em que ele é usado, na maioria, vou dizer para vocês, na maioria esmagadora, 99% das vezes em que vemos a palavra exciting sendo usada em inglês, o sentido dela é de interessante, empolgante, fantástico, fenomenal. É algo que te atrai, certo? A sua atenção e que te dá, certo? Prazer em assistir, em ver, em estar lá, ok? Então, muito cuidado com isso. E olha o exemplo que eu deixei para vocês. It's an exciting story, full of action and adventure. Repetindo para vocês treinarem daí a pronúncia. It's an exciting story, full of action and adventure. Right? Então, é uma história empolgante. Por quê? Porque olha o que ela tem. Ação, aventura. Então, vocês conhecem algum filme, algum livro que você tenha lido recentemente, que você ficou muito interessado, porque a história era, né, aquele sticky, aquele que vira aquela coisa que você não consegue
parar de ler, ou você tá sempre assistindo, fazendo aquelas maratonas de quando é um seriado, né? Você faz a maratona, assiste 10 episódios daquele seriado. Por quê? Porque é um seriado o quê? It's exciting, right? Ok, vamos para a nossa próxima palavra. Business. Essa é muito fácil. Essa é muito, muito fácil. Inclusive, né, ela foi usada para dizer lá atrás, no início das apresentações teatrais, dos musicais, lá na época, nos anos dourados de Hollywood, eles tinham o o Biz Show. O Biz Show era algo extremamente comercial, que hoje virou a Fifth Avenue, né, lá em Nova York, que é um lugar onde é a avenida do Biz Show. O Biz, aqui no caso, é uma abreviatura do business, certo? Mas o business, quando a gente pensa em business, o que te ocorre? Né? Eu costumo dizer muito isso. Meus alunos, quando estão trabalhando com a palavra business, uma das primeiras coisas que eles aprendem é dizer assim, quando ele vai viajar. Ele chega num determinado país e eles perguntam, Are you on vacation? Você está de férias? Eles dizem, No, I'm here on business. I'm here on business. Então, o que seria esse business nesse sentido? E é exatamente dentro desse contexto. Então, lembra que eu comentei com vocês? Para a gente fazer a interpretação, a tradução, a gente precisa de contexto. Então, neste contexto que eu te dei de exemplo, I'm here on business, quer dizer, eu estou aqui a negócios, a trabalho, certo? Esse é o contexto. Mas vocês sabiam que business a gente pode usar de várias outras maneiras inusitadas? Quem está curioso para saber? Gente, é muito inusitado que eu vou contar isso aqui para vocês agora. Veja bem, eu inclusive coloquei aqui business aqui para vocês como expressions, ou seja, business existem várias expressões idiomáticas, certo? Que são colocações da língua que você não às vezes traduz ao pé da letra, tá? Ela faz parte de várias expressões idiomáticas, inclusive ela tem um sentido também de empresa, tá? Por exemplo, se eu digo assim, it's a business technology. O que seria business technology? Ou a technology business? Seria uma empresa relacionada à tecnologia. Tá? Então não é apenas negócio, pode estar associado também à empresa. Por exemplo, eu quero ligar e quero conversar com vocês no seu trabalho e eu pergunto, what are your business hours? Ou seja, qual é o horário que a empresa fica aberta? Ou seja, o que a gente chama em português de horário comercial. Tem a ver com comércio, tá vendo? Ó, business hours seria normalmente 9 to 5, de 9 a 5, a gente chama de business hours, que são as horas que o comércio fica aberto, que as pessoas trabalham no negócio deles, com a empresa deles, tá vendo? Tem tudo a ver. Esse exemplo que eu coloquei não está aqui, então acho melhor vocês anotarem, vou repetir, tá? Business hours, ou seja, o horário comercial, hours de horas, ok? E vamos às expressões que eu falei para vocês. Olha isso, se alguém tá te azucrinando a orelha, se alguém tá ali intrometendo na sua vida, fazendo perguntas, né, nada a ver, nonsense, sem noção, você vira para ela e diz, mind your business. Cuidado que é um pouco grosseiro, tá? Mind your business. Ou seja, não se meta na minha vida, vai cuidar da sua vida, me deixe em paz. Leave me alone, right? Então, mind your business, ou seja, aqui não, violão, aqui é a minha vida, vai cuidar da sua. Então, muito cuidado, né? Mas eu sei que todo mundo usa e eu acho que vai ser bastante útil. Outra que tem um sentido muito semelhante, que é assim, um pouco grosseiro também, dependendo do jeito que você falar, tá? Dependendo do jeito, que é claro que isso tudo tem um contexto, né, gente? E a pessoa que fala também, ela vai impor aí também uma conotação, um tom de voz que talvez não vai ser tão grosseiro assim. Se você dizer it's none of your business, it's none of your business, a pessoa chega e você tá lá fazendo determinada coisa, né, e a pessoa fica intrometendo na sua vida, você diz it's none of your business, quer dizer, isso não é da sua conta, onde que eu vou, com quem eu saio, que roupa eu uso. My body, my rules, right guys? My body, my rules. Então, o que eu faço com o meu cabelo? It's none of your business. Onde eu vou, com quem eu ando? It's none of your business.
O que eu faço no meu tempo livre, what I do on my free time, it's none of your business. Ou seja, não é da sua conta. Tranquilo? Né? Quem é que usa muito essas expressões aí? Hã? Porque, gente, hoje em dia tá dureza. Que tem de gente querer intrometer na vida da gente. Pelo menos na minha língua aqui, isso aqui anda bem aqui, on the tip of my tongue. E para terminar, voltando agora com a conotação de empresa, o que acontece muito é que quando você, né, vai num comércio, você vai numa loja, né, num país de língua inglesa, normalmente tem uma plaquinha lá na saída dessa forma: Thanks for your business, ou Thank you for your business. Quer dizer, eles estão agradecendo, a loja está agradecendo você por comprar com eles, por fazer negócios com eles, certo? Ou seja, aqui no Brasil, geralmente, como que ficaria essa tradução? Né? Seria agradecemos pela preferência, volte sempre, não é algo assim que as pessoas costumam colocar na saída? Então é um correlativo. Vejam que nós não estamos traduzindo ao pé da letra. Quando a gente fala de expressions, são expressões idiomáticas, não tem como você traduzir ao pé da letra, fica muito esquisito. Tá? Você interpreta dentro do contexto, como eu falei, volto a repetir, o contexto é que vai te dizer que o sentido daquela frase você vai ver então em comércios. Thanks for your business. Obrigada pela preferência, agradecemos a preferência, agradecemos por comprar conosco, obrigado por comprar conosco, volte sempre, ok? Eu aprendi com os meus alunos, eu confesso para vocês, que eles ficavam brincando, fazendo bullying, mas um bullying muito friendly, porque graças a Deus os meus alunos, no meu ambiente escolar, onde eu trabalho fisicamente, gente, as pessoas não têm mais onde serem amigas. Então eles me disseram que aprenderam nos filmes que quando uma pessoa ou outra, eles querem fazer um bullying ou xingar o outro, alguma coisa assim, ao invés deles falarem a palavra loser, eles fazem isso para a pessoa. Já é uma ofensa de todo tamanho. Alguém sabe o que quer dizer quando você, né, no caso não você, mas as pessoas fazem isso, né? É como se elas estivessem mostrando o dedo do meio para o outro, mais ou menos isso. A ofensa é grande, tá? Na verdade, você está desqualificando a outra pessoa. Sabiam disso? É uma palavra bem feia, mas é uma palavra que eu escolhi por quê? Porque ela é muito comum, a gente vê muito, como eu trabalho com muitos jovens que estão sempre usando, né, gírias e tudo. Então, veja bem, não estou aqui fazendo menção, não estou aqui fazendo apologia, longe de mim, a palavras feias, grosseiras, expressões feias e grosseiras. Eu estou aqui apenas a título de informação, tá, gente? Então, quando você diz isso, você quer dizer que nem sempre essa palavra ela tem a ver com perdedor, porque de uma forma geral o loser é aquela pessoa, né, associada a jogos e competições que perde, é a pessoa que saiu perdendo, ok? Então aí você vê que a pessoa, eles falam, a pessoa é o maior perdedor que tem, não sabe perder, he's not a good loser, quer dizer, ele não é um bom perdedor, é uma pessoa que não tem esportiva, a gente chama de bad loser. Bad loser é a pessoa que não sabe perder, né? Que não tem esportiva, que não sabe jogar e perder. Da mesma forma, ele não sabe jogar e ganhar, porque quando ele ganha, ele acha que ele é melhor que as outras pessoas. Enfim, não vou entrar nesse quesito, mas veja bem, o loser também, ele tem a ver com a pessoa ser incompetente. Também, não tem como sair fora, gente, é negativo. Not successful ou incompetent. Ou seja, é uma pessoa que não consegue ter sucesso em nenhuma empreitada da vida, que seja na vida amorosa, na vida financeira, na vida, nas relações, né, de amizade, com família, uma pessoa que em algum momento ela não teve sucesso. Então as pessoas a chamam de fracassado. Olha que feio, dá até dor no coração. Fracassado, inútil, ok? Então esse também é o sentido da palavra loser, não apenas perdedor. Ok? E o exemplo que eu coloquei aqui, don't waste your time on that loser. Don't waste your time on that loser. Ou seja, não desperdice, não perca seu tempo, não perca seu tempo com aquele inútil, aquela pessoa fracassada. Ela não é, né? Bom, não vou entrar na questão aqui.